fazer aqui a mostra da tela. Hoje acho que vai ser só nós dois mesmo. Deixa eu ver, ó. Tá. Não, ainda faltam duas aulas. Hoje a gente vai falar de MIB e de SNMP. Eu não vi a necessidade de a gente focar tanto quanto a apostila está focando no MIB, porque não é algo tão fácil da gente aprender sem estar na prática, né? Então, digo na prática, assim, realmente numa empresa grande, com uma estrutura grande, para a gente poder demonstrar. E para a gente, aqueles comandos que ele vai mostrar para a gente não é tão necessário. Hoje em dia a gente tem interfaces muito mais simples, né? Mas enfim. SNMP e MIB a gente vai falar hoje. Pessoal, vamos começar então. Pessoal Guilherme, né? No caso. A gente vai falar então sobre o padrão, o MIB, né? O MIB, então, ele representa a base de dados de todas as informações dos dispositivos gerenciados. Então, a gente falou lá atrás sobre os dispositivos de uma rede, né? Que a gente tem servidores, roteadores, suítes, impressoras e vários outros dispositivos que têm IPs e que podem ser gerenciados pelo nosso gerenciador. Olha só. Bom, e o padrão OSI, ele define três modelos de organização. O padrão OSI é aquele padrão lá atrás que a gente estava falando sobre protocolo. Lembra dele, Guilherme? Modelo OSI? Lembro, OSI, certo? Isso, que tinha lá um monte de categorias e tal, e a gente falava sobre ele, né? Camada de rede, camada de enlace, camada de física, né? Um monte de coisa. Bom, e o padrão OSI ele define três modelos para numa gerência de redes, né? O modelo organizacional, o modelo informacional e o modelo funcional, né? E o modelo organizacional vai mostrar para a gente como que devem ser distribuídas os domínios, né, e sistemas lá dentro. Essa apostila é muito repetitiva, então nem vou ficar muito em cima dela. Bom, e aí é o que eu falei, o MIB ele é uma base de dados, é o Management Information Base, ou seja, base de informações de gerenciamento, né? Ou seja, ali a gente já tem toda aquela informação. O que é essa informação? Por exemplo, roteador passa dos 90 graus. Exemplo, roteador passa dos 90 graus, indica problema. É normal o roteador ficar até 90 graus. Esse computador ele está com o processador em 80%. Ah, mas não é muito. Não, é normal isso aí. Então, é toda uma informação base que a gente tem para poder gerenciar os dados, os computadores, tudo, os dispositivos na nossa rede, né? E várias outras coisas, nome dos computadores, IPs dos dispositivos, modelo, né? O ID, né, que seria o código daquele dispositivo, e outras informações importantes que a base armazena para a gente. Bom, muito bem. E aí, ele fala aí sobre os OIDs, que são os dispositivos na rede. E eles podem ser organizados de três formas, né? Três hierarquias, né? Não, desculpa, três formas que eles podem ser. Meu Deus, surgiu a palavra. Peraí que ele vai falar aqui. Ah, é lá embaixo. Eles podem ser gerenciados de três formas: por herança, por nomeação ou por registro, né? Por herança, a gente pode colocar assim: dentro desse switch, a gente tem todos esses 100 dispositivos, né? A gente tem roteadores, a gente tem computadores, impressoras, câmeras, né? E aí a gente tem
dentro daquele switch, a gente tem esses 10 switches. Então, eles vão distribuindo e cascateando, como se fosse uma família. Então, a gente tem um roteador pai, por exemplo, e ele vai distribuindo entre os seus filhos, e eles vão ter mais filhos, e eles vão ter mais filhos. E acaba nos dispositivos gerenciados, os nossos computadores, os nossos dispositivos que a gente utiliza no dia a dia, né? Sempre acaba ali. Isso é uma hierarquia de herança. A hierarquia de nomeação, né, ela fala também que é a hierarquia de containment, né, que ela descreve onde está contido. Então, ao invés da gente falar que esse é pai, esse é filho, esse é avô, esse é neto, não. A gente fala, estes dispositivos ou esse dispositivo está contido nesse ponto, nesse switch, ou naquele roteador, naquela rede, naquela sub-rede, né? Então a gente vai nomear onde ele está, né? Vamos dizer assim, a gente vai mandar a localização dele. Basicamente isso. Hierarquia de registro, ela tem um código universal para cada dispositivo. Você lembra qual que é o endereço físico universal de todo dispositivo, Guilherme? Lembro, não. MAC address, né? Cada dispositivo tem um. Ele não se repete, né? Então, por exemplo, pode ser esse tipo de código. Mas a gente pode dar o código que a gente quiser ali dentro do nosso sistema. Beleza. Até aí a gente só está falando sobre os dispositivos, a base de dados, a árvore, né? Que ele tem. Esses comandos que ele dá aqui em cima são bem avançados para quem já está dentro lá do sistema e quer fazer algum tipo de gerenciamento. Ó, ele fala aqui, ó, um valor único para cada interface, valor contextual, tipo de interface. Então são códigos de programação, né? Como se fosse uma linguagem de programação mesmo. Ele mostra aqui a árvore do MIB também, que é uma coisa mais complexa, né? Vamos seguir jogo. Não vamos focar muito nisso não, senão a gente vai ficar maluco e vai começar a ver coisas que não tem muito a ver. Bom, vamos só ler o resumo dessa aula para finalizar. Um objeto gerenciado é a visão abstrata de um recurso real do sistema. Assim, todos os recursos da rede que devem ser gerenciados são modelados, e as estruturas de dados resultantes são os objetos gerenciados. Os objetos gerenciados podem ter permissões para serem lidos ou alterados, sendo que cada leitura representará o estado real do recurso, e cada alteração também será refletida no próprio recurso. Então, o nosso objeto gerenciado, né, por exemplo, um computador ou um servidor, ele está ali realmente, ele tá fisicamente ali. Né? Então, ele fala, uma visão abstrata de um recurso real. Isso parece filosofia, né? Mas, basicamente, é um cara que está ali, é um dispositivo que está ali. E ou seja, tudo que é físico que acontece, então um servidor, um roteador, um switch, ele tem que ser gerenciado por esse sistema, né? E eles geram objetos gerenciados. O que é objeto gerenciado? É um ID, um código de identificação lá dentro do nosso sistema de gerenciamento. Beleza. E eles podem ter permissões para serem lidos. O que é lidos? Qual a temperatura? Qual é o processamento? Né? Tá executando de forma correta? Tá desligando e ligando de novo, caindo e voltando? Então vamos verificar, né? Ou alterados, a gente pode também mandar comandos para eles. Reinicia. A gente pode mandar o comando desliga o aparelho para evitar problemas, né? Alguma coisa assim, ou um excesso de energia que esteja acontecendo ali, um curto-circuito, né? Pode desligar o aparelho. E a gente pode dar vários comandos, né? Sendo que cada leitura representará o estado real do recurso. E cada alteração também será refletida no próprio recurso. É o que a gente falou. Então, o recurso, né, que seria o nosso dispositivo, ele pode enviar um comando e será refletido esse comando lá nele, né? Dessa forma, a MIB é o conjunto de objetos gerenciados que procura abranger todas as informações necessárias para a gerência da rede, possibilitando assim a automatização da grande parte das tarefas de gerência, né?
Então a MIB ajuda a gente a poder ter um nível de cada dispositivo. Esse dispositivo aqui, ele é normal ele chegar próximo dos 100% de processamento. Esse aqui é normal ele esquentar bastante. Esse aqui não é normal, né? Então a gente tem essa base, essa linha base para poder desenvolver lá no nosso sistema de gerenciamento. Beleza. Agora vamos ver um videozinho aí sobre o SNMP, explicando aí melhor o que ele faz, né? Eu vou ter que descompartilhar e compartilhar de novo, porque eu esqueci de pôr o som. Pá. Som, beleza. Show. Então vamos ver esse vídeo aqui. De tráfego aéreo. Deixa eu começar do começo. Tá ouvindo aí, né? Sim, sim. Beleza, vamos lá. Todos podemos concordar que o controle de tráfego aéreo atualmente é muito eficiente. Ele só funciona assim porque utiliza uma série de ferramentas e sistemas que monitoram o espaço aéreo e permitem controlar as rotas e as posições das aeronaves. Nas redes de computadores, também precisamos de ferramentas que facilitem seu gerenciamento e permitam monitorá-la para manter a qualidade do seu funcionamento. Esta é a quarta parte do vídeo Introdução ao Gerenciamento de Redes, feito pelo NIC-BR. Gustavo assumiu recentemente a administração da rede da empresa XPTO e seu antecessor no cargo deixou as coisas bem bagunçadas. Ainda falta muito para organizar completamente a rede da empresa e para tentar agilizar essa tarefa, ele resolveu pesquisar sobre aplicações de gerenciamento e monitoramento de redes, algo que o ajude no diagnóstico dos problemas existentes e na prevenção de problemas futuros. Com tanto trabalho a fazer, Gustavo pensava se não teria sido melhor seguir seu sonho de criança e ter se tornado piloto de avião, ter trocado as viagens, uniformes alinhados e todo o status por roteadores, suítes, cabos e mais litros de café não parecia mais ter sido um bom negócio. Mas Gustavo sabe que manter um avião no ar não é uma tarefa fácil. Na verdade, é bem mais difícil que manter os serviços de uma rede de computadores no ar. E quanto mais complexa a tarefa, mais complexas são as ferramentas e protocolos utilizados. No controle de tráfego aéreo, por exemplo, para controlar a fila de pousos e decolagens em um aeroporto, a torre de controle necessita de inúmeras ferramentas de monitoramento e o contato com as aeronaves segue um protocolo rigoroso de comunicação. Nas redes de computadores, as tarefas mais complexas de gerenciamento são realizadas pelo SNMP, ou Simple Network Management Protocol, que é o protocolo padrão para gerenciar dispositivos em redes IP. Sua arquitetura é baseada no conceito de agentes e gerentes. O agente é o dispositivo da rede que está sendo gerenciado, de onde são coletadas as informações que se deseja monitorar. O gerente é o dispositivo que realiza essas coletas, solicitando e analisando informações dos agentes sobre o uso de memória e CPU, temperatura, quantidade de pacotes IPs recebidos e enviados e uma infinidade de outras características. Ao estudar sobre SNMP, Gustavo imaginou os agentes como sendo os aviões, que precisam enviar à torre de controle, que seria o gerente, o plano de voo, um documento com informações sobre a aeronave, rota, altitude e velocidades previstas, etc. A torre analisa o plano de voo, define possíveis ajustes e instrui os pilotos sobre quais ações devem ser seguidas. Em uma rede de computadores, o gerente normalmente é um servidor centralizado, capaz de analisar e tratar as informações coletadas e enviar aos agentes ações a serem executadas. Estes podem ser qualquer outro dispositivo da rede, como outros servidores, roteadores, switches, hosts ou até no-breaks. Porém, apesar de dar nome à solução, o SNMP é apenas parte dela. Ele atua em conjunto com outras duas estruturas, a SMI, de Structure of Management Information, e as MIBs, ou Management Information Base. A SMI é um protocolo que define a estrutura básica das informações que serão coletadas, uma espécie de template, especificando as regras para a criação de nomes, tipos e a forma como as informações serão codificadas para serem enviadas ao gerente, como se tivéssemos uma lista com todos os campos que podem existir em um plano de voo e as regras de como eles devem ser preenchidos. Com base nessa lista, os formulários de plano de voo são montados, dependendo do tipo de plano que será utilizado. Do mesmo modo, baseado no template definido pela SMI, é que são construídas as MIBs, os planos de voo do gerenciamento de redes. Elas definem o conjunto de informações que podem ser coletadas nos agentes, sendo estruturadas de forma hierárquica. Por exemplo,
A MIB IP apresenta em sua estrutura mais de 30 tipos de objetos, entre eles o IP Route Table, que armazena as informações da tabela de roteamento IPv4 do dispositivo. O objeto IP Route Table possui dentro de sua estrutura um objeto do tipo IP Route Entry, que armazena as informações da rota para um destino específico. E abaixo deste objeto há 19 tipos de objetos, cada um armazenando uma característica específica desta rota. E o SNMP? Na verdade, ele é responsável pela comunicação entre os agentes e o gerente. É ele quem define o formato e os tipos de pacotes trocados nessa comunicação. É o SNMP também que irá interpretar as informações recebidas dos agentes. Roger that. Essa função ele também não realiza sozinho. Para interpretar e analisar as informações coletadas, o gerente depende de um software que trate e apresente esses dados de forma que as pessoas também possam interpretá-los. Mas Gustavo terá que deixar o estudo sobre essas aplicações para outro momento, pois alguns usuários estão reclamando que o acesso à internet está muito lento. Se alguma ferramenta de monitoramento já estivesse sendo utilizada, ele conseguiria descobrir de forma muito mais rápida se há algum gargalo ou algum equipamento sobrecarregado na rede. E você, quer aprender mais? Muito bem. Então, o que é o protocolo SNMP? Ele faz a comunicação entre os dispositivos e o nosso servidor, né? O que é esse servidor? Esse servidor, lá dentro dele, ele tem o sistema de gerenciamento de redes, né? E quem permite essa comunicação é o SNMP, né? Aí ali dentro ele falou, né, sobre os MIBs, né, que são gerados, esse conhecimento é gerado para a gente poder ter uma métrica do que é bom e o que é ruim, né? Bom, então vamos lá. Vamos para a apostila. Até aí SNMP deu para entender mais ou menos? Sim. Beleza. Então, SNMP é praticamente, eu posso falar que ele é o idioma que os dispositivos comunicam. Eu e você estamos falando em português. Se eu falasse inglês e você não entendesse inglês, a gente não estaria conversando no mesmo idioma, ou seja, não estaríamos utilizando o mesmo protocolo, né? E o SNMP é o idioma dos dispositivos de rede. Eles se conversam dessa forma. Bom, ele fala aí o que é, né? A gente já sabe o que é, né? E aí ele fala como ele funciona. Então ele fala aí, ó, que ele foi desenvolvido para permitir que os dispositivos de rede que utilizam o IP, ou seja, todos os dispositivos que têm o IP, possam ser gerenciados remotamente através de um conjunto de simples operações, né? Ele usa o modelo Manager Agente, ou seja, que a gente falou lá, agente gerente, né? Onde um servidor com a função NMS, né? Network Management System, ou seja, o gerente, se comunica com o agente de gerência por meio do protocolo de gerência, né? Ou seja, o SNMP manda as ordens e recebe informações também. O manager é responsável por pooling, busca de informações no agente, ou seja, ele vai lá e fala, ó, eu quero essa informação, eu quero aquela informação de você, eu quero a outra informação de você, quero a outra de você. Ou por recebimento de traps, enviada pelo agente sem necessidade de prévia, para informar alteração de status. Trap é a armadilha, né? Então, a trap, ela vai lá e na verdade, quem envia, né, é o agente, né, para o gerente. O agente manda a trap para o gerente para informar alguma coisa. Por exemplo, desliguei. Por exemplo, estou superaquecendo, né? Estou desconfigurado, alguma coisa assim. O agente é um software que roda no dispositivo gerenciado. Então, no dispositivo gerenciado, a gente tem um programa que faz essa comunicação com o idioma SNMP com o gerente. Podendo ser um programa separado,
um daemon, né, que ele fala aí, em um servidor Unix, ou incorporado, por exemplo, no Cisco IOS, Internet Work Operation System, para prover informações ao NMS. Ou seja, a gente tem que instalar um programinha dentro do nosso dispositivo para que ele se comunique com o nosso gerente, né, o nosso sistema central ali. Porém, existem dispositivos que já vêm com o protocolo SNMP trabalhando, né? Por exemplo, o roteador. A gente viu lá que tem alguns roteadores que eles têm suporte ao SNMP e a gente não precisa instalar nada nele. É só a gente vincular ele com o servidor dele. Os computadores com Windows, se eu não me engano, eles também têm. Quer ver? Vamos lá. Control. Aí a gente vem aqui em desinstalar um programa. Se eu não me engano, fica aqui, ó. Será que eu confundi com SMB? Não, mas se eu não me engano, a Microsoft ela também desenvolveu a comunicação por meio do componentes herdados, não. Recursos de mídia, serviço de ativação de processos do Windows. Eu que devo estar doido, então. Serviço de informação, NFS. Não, então eu tô doidão. Mas a Microsoft ela também disponibiliza essa forma de contato dos dispositivos, computadores, com os servidores. Porém, dá para a gente instalar também um software para fazer essa comunicação, né? É mais ou menos como a VPN trabalha. A gente tem um instalado no computador e um instalado no servidor. E aí ele fala que o protocolo SNMP utiliza-se do UDP como protocolo de transporte na comunicação entre o gerente e o agente. Um dos motivos para a escolha do protocolo que não oferece garantia de comunicação é o fato do UDP ter menos overhead, reduzindo assim o impacto do sistema de gerência na performance de rede. Então ele fala aí que a porta UDP. Qual que é a diferença do TCP para o UDP, você sabe? Um precisa de confirmação e o outro não? Exatamente. O UDP ele envia o comando para quem estiver lá e quem receber. Que é mais ou menos aquele trap, né, que a gente falou lá em cima. E o TCP ele é direto, né? Então você direciona a porta TCP para aquele dispositivo, né? Um exemplo do uso do protocolo UDP é o telefone IP. Aquele telefone que eu falei que conecta no cabo de rede. Por quê? Quando você libera as portas UDP, você está liberando para que qualquer dispositivo que apareça na rede e queira se comunicar com essas portas, ele possa estar liberado ou bloqueado se você bloquear as portas, né? Independente do IP dele, independente do nome dele, não importa, ele é igual para todo mundo, né? Quem surgir lá, ele caça. Então, mais ou menos assim, vamos pensar que o TCP ele pesca com a isca para pegar espada. Então ele só vai lá e só vai pegar a espada. Já o UDP, ele pesca com a isca para pegar qualquer peixe. Aquela isca que é a minhoca, né? Quem surgir na linha é gol. Beleza? Deu para entender essa analogia mais ou menos? Sim, sim. Beleza. E aí ele tem o envio de requests, né? De solicitações. Professor, Diga. então no caso a trap ela é UDP? Porque ela tá lá, né? Quem aparecer foi pego. Mais ou menos isso, né? Diferente do que a gente tava falando, meu Deus do céu, cadê o trap? Muito nomezinho, né? Pra gente falar, meu Deus. É comunicação mesmo. Cadê? Ctrl L. Trap.
do pooling, né? Que o pooling ele é direcionado. Já o trap não, o trap vamos pensar que é o DP, né? Bom, e aí ele está mostrando uma imagem aí com o NMS, que seria o nosso gerente, o nosso sistema gerenciador, e o agente, que seria o nosso dispositivo, né? Aí ele está falando da aplicação, o DP, IP, protocolo de acesso à rede. Os dois têm tudo, né? Envio de trap na porta 162 para o NMS, né? Então, ó, trap na porta 162, que é o DP, né? Requisição SNMP do NMS, olha só, um monte de sigla, né? Para o agente na porta 161. Então, ele fala que existe uma requisição, né, de um para outro, né? Como se fosse uma comunicação, né? Então, o servidor está mandando uma requisição de dados pela porta 161. E essa resposta acontece também pela porta 161, né? E a porta 162 manda ali como se fosse para qualquer um, né? Quem tiver na rede recebe. Então, a gente tem alguns padrões de protocolo SNMP. E ele é muito utilizado, né, em empresas grandes e tal, né? E aí está falando aí, ó, seria impossível imaginar uma gerência de rede sem o uso da ferramenta que o implementa. Os mecanismos oferecidos pelo SNMP permitem efetuar tarefas de monitoração, tais como a utilização de links, CPU, memória, entre outros, além da possibilidade de efetuar configuração dos equipamentos gerenciados. Então, o protocolo ele permite a leitura e permite os comandos que a gente falou, né? Então, ele lê lá se está tudo funcionando certo, se existe um excesso de alguma coisa ou não. Porém, uma das maiores dificuldades na implementação de um sistema de gerenciamento encontra-se na organização operacional, onde as atribuições devem ser separadas por níveis, por exemplo. Equipe de falhas. Então, quando a gente tem uma rede grande, a gente tem que separar em funções para poder ter um gerenciamento correto. Então, a equipe de falhas, ela trata dos alarmes centralizados por uma ferramenta que faça correlação de alarmes. Ou seja, a equipe de falhas, ela está ali, ó. Opa, surgiu alguma coisa. Vamos lá, vamos tratar, vamos corrigir, né? Às vezes, esse alarme ele é antes de dar ruim. Às vezes, esse alarme é depois que deu ruim. Depende do tipo de configuração, tipo de alerta que você está criando, né? Equipe de suporte capacitada em utilizar as demais ferramentas de gerência visando fatores como desempenho, segurança de acesso e configuração. Então a equipe de suporte ela está ali monitorando, ela está ativamente, ela não está recebendo alertas. Ela está sempre olhando ali, deixa eu ver os servidores, tá tudo certinho, tal. Porque às vezes o alerta não vai ser criado, porém a gente identifica alguma coisa, né? Ou a gente também tem que vincular dispositivos novos com SNMP, com essa gerência, né? Também é comum ocorrer má utilização de ferramentas conhecem totalmente uma ferramenta. Acontece muito, por exemplo, eu tenho um sisteminha de nota fiscal. Ele tem um monte de função. Ele tem financeiro, ele tem comercial, ele tem emissão de cupom fiscal, mas eu só uso nota fiscal. Então eu pago por um sistema completo e só uso um módulo dele. Acontece. Só que eu não utilizo os outros, porque primeiro que para mim não é necessário, segundo que eu não tenho o conhecimento necessário para isso, e também não preciso, né? Não é hoje para mim não é importante, né? Ou seja, dentre a gama de possibilidades oferecidas pelo protocolo, muitos recursos acabam sendo deixados de lado. Então, o SNMP ele é bem amplo, ele nos permite várias opções, várias funções. Porém, às vezes a gente não precisa ou a gente acaba deixando de lado, né, algumas coisas úteis aí. O SNMP ele tem várias versões. Ele foi atualizado com os anos, porque as coisas vão se atualizando, né? A gente teve a criação do IPv6, né? E aí ele fala aí alguns outros avanços aí em relação de um para outro, de outro para um. Nem vamos focar nisso, a gente só tem que saber que ele tem atualizações. Existem dispositivos
que suportam as atualizações antigas, existem dispositivos mais atuais que suportam as novas atualizações, e cada atualização do SNMP ele libera mais funções para a gente, né, nos nossos dispositivos. E é isso daí. Falei que eu já ia ser de pô. Bom, vamos só ver esse resumo aí. A evolução das redes de forma convergente para o protocolo IP é uma realidade facilmente observada pelo crescimento da internet, como principal meio de interconexão de redes atualmente. A gente viu isso lá em tecnologia de redes, né? Como a gente está aumentando as nossas redes até em casa e crescendo, né? Somando-se a este cenário, temos redes cada vez mais complexas, com roteadores, switches e servidores, que fazem com que a tarefa de gerenciamento de todos os dispositivos não se resume em apenas verificar se a rede está ativa e funcionando, mas sim com o melhor desempenho possível. Então a gente tem que, além de verificar se os dispositivos estão ligados, funcionando, trabalhando corretamente, a gente tem que ver o desempenho deles, né? Se eles estão superaquecendo, se eles estão sendo superutilizados. Às vezes a gente tem que ter investimento maior na rede para poder aguentar o gargalo que existe, né? Por exemplo, tem um cliente que estava tendo muita lentidão nas transferências de rede. Ele faz muita transferência de rede de arquivos pesados, de engenharia e tudo mais. O que eu recomendei para ele? Compra um roteador, um switch gigabit, que é aquele switch que vai até 1 giga, né, de velocidade. E aí você vai ter mais velocidade nas transferências de rede. Ele comprou, mas o switch não veio configurado corretamente. Mas tudo bem, né? A gente vai resolver isso essa semana ainda. Não sei se eu... Tá. Algumas das necessidades fundamentais na implementação e desenvolvimento de um sistema de gerenciamento são a interoperatividade. Para que é uma palavra desse tamanho, né? Interoperatividade com múltiplos sistemas, independente do fabricante, né? Então, a gente tem que pensar que a gente tem que implementar esse sistema de gerenciamento e a gente tem essa questão da interoperatividade com vários sistemas. Então, às vezes, a gente tem vários sistemas trabalhando ao mesmo tempo e eles têm que trabalhar em conjunto e não um atrapalhando o outro, né? Independente do fabricante, né? Do desenvolvedor do sistema. Beleza. Dúvidas? Como é que tá? Deu para entender um geralzão aí? Eu também não vou ficar focando muito na parte técnica, tá? Eu vou dar mais um geralzão, porque senão a gente vai ficar maluco. Fechou, seu Guilherme? Fechou, professor. O que eu pensei? Como a gente está ganhando uma aula nessa aula de hoje, a gente deu mais um resumão e está ganhando uma aula para mais. Na última aula, como a gente está falando muito sobre rede, sobre empresa, contratos, na última aula eu vou mostrar o contrato, né, de suporte de TI que eu trabalho, né, e a gente vai discutir sobre isso, né, como que funciona. A gente vai falar sobre SLA e sobre alguns outros fatores. Fechou? Fechou. Interessante. Então é bem legal e eu não tive essa informação nunca. Em todos os cursos, faculdade, tudo mais que eu fiz, eu nunca tive informação sobre ver um contrato na minha frente e entender como ele funciona, para que serve. Não que o meu contrato seja complexo, de 200 folhas. Se eu não me engano, são 5 folhas, 7 folhas. Mas a gente consegue, pelo menos, ter uma ideia de um básico, né? Então é isso. Daqui a pouquinho tem atividade. O vídeo também já está na aula. Fechou? Fechou. Valeu, seu Guilherme. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã.